A verdade é que eu só tô gravando esse vídeo porque todo mundo fica chamando os outros de fariseu e na verdade ninguém procura saber o que é de fato um fariseu, só por isso. Nos próximos 3 vídeos do nosso canal a gente vai falar sobre alguns grupos judaicos que se formaram após o exílio babilônico. Hoje a gente vai falar sobre os fariseus, um grupo extremamente popular dos 3, talvez o mais popular e o mais conhecido porque é muito citado no Novo Testamento. Quem nunca ouviu falar sobre os fariseus? Pessoal, antes do exílio, a gente pode afirmar que o judaísmo, esse movimento que a gente conhece como movimento judaico, ele vivia em certa harmonia, em certa unidade, por assim dizer. Mas após o exílio, ele foi ali se fragmentando em diversos grupos. Essas fragmentações, elas estavam totalmente ligadas ao formato de governo imposto sobre os judeus. Então, a receptividade de diferentes grupos que iam se formando formavam e davam identidade a esses grupos, receptividade a esse governo que impunha o seu domínio sobre os judeus. Então, um grupo fragmentava-se porque não concordava com questão A daquele domínio que estava sendo imposto sobre eles. Um outro grupo se fragmentava porque não concordava com a imposição B daquele grupo que estava impondo essa posição sobre ele. Então, divergências acerca de como esse governo era imposto sobre o povo judeu foi formando grupos diferentes nesse grande movimento, importantíssimo movimento judaico. Essas fragmentações, elas resultavam em diferentes grupos, onde cada um deles reagiu de uma forma a esse império dominador. A gente vai falar sobre 3, e hoje a gente vai falar sobre os fariseus, mas esses 3 grupos são os fariseus, os saduceus e os essênios. Os fariseus começaram a ser conhecidos ali após o exílio babilônico, bem próximo ao pós-exílio, como os Hessidim ou Hessidim, e eles se tornaram um dos principais grupos citados no Novo Testamento. O fariseu, tanto no termo hebraico como no termo grego, vou colocar esses termos aqui, não vou arriscar meu grego e meu hebraico aqui para não soar soberbo, mas tanto no grego quanto no hebraico, trazem o sentido de estar separado. E o sentido do nome desse grupo, ele diz muito sobre a motivação que esse grupo tinha. Os fariseus, eles tinham em seu contexto, a ideia deles, eles eram conhecidos como um grupo que conservava de forma radical a lei de Moisés, os seus preceitos, as suas práticas, os seus rituais, as suas cerimônias. Eles eram um grupo assim de reação a um suposto desleixo do seu contexto em preservar as práticas judaicas. Então, imagine esse povo que volta do exílio e tem que se reorganizar em suas leis, em suas práticas, em suas cerimônias, que com certeza muito delas foram perdidas na Babilônia por estar em outra cultura, em outro contexto. Alguns chegam a dizer que Esdras, um dos precursores dessa reorganização da lei e de tudo isso, ele foi um dos precursores, pioneiros desse movimento farisaico que vai crescendo e a gente vê sendo tão citado e se tornando assim, tão importante no enredo do Novo Testamento. Alguns estudiosos concordam que a origem desse grupo se deu exatamente em um contexto pós-exílico, onde essa reação, essa tentativa era de preservar a lei e a sua prática. Então, a preocupação daqueles que vêm do exílio era exatamente essa, era ser conservador em relação a práticas, leis, cerimônias que eles consideravam extremamente importantes e inegociáveis. O Novo Testamento apresenta os fariseus com um grande poder político também, um grande poder político e religioso. Quando a gente lê o Novo Testamento, não é difícil perceber como os fariseus eles estão envolvidos nesse aspecto político / religioso, e como a religião, a religiosidade desses fariseus influencia muito no quesito político, como há um relacionamento dos fariseus com o próprio Império Romano, de certa forma. E acredita-se que os fariseus eram aqueles que interpretavam de forma mais acurada a lei, e talvez por isso
em tantos momentos houve tanta indisposição dos fariseus com Jesus? Porque Jesus, por diversas vezes, a gente tem que agora... Eu sei que você não é um fariseu, mas... mas pense e se coloque no lugar de um fariseu que era extremamente conservador, zeloso quanto à lei, e de repente aparece um Jesus que está sendo tratado como o Messias, como o Filho do Homem, e ele começa a tocar em algumas interpretações e preceitos da lei, que era algo tão importante para esses fariseus. Talvez por isso a Bíblia registre tantos embates de interpretação da lei, de práticas judaicas dos fariseus contra Jesus. Porque para eles a chegada de Jesus e a formação de opiniões de Jesus acerca da lei era algo extremamente radical e fora do normal. E por isso, dentro da sua perspectiva, do seu prisma de conservação da lei de Moisés, eles tentaram ali defender as suas interpretações, as suas práticas e assim por diante. De fato, é uma observância explícita de que o cristianismo que Jesus vinha apresentando, o reino de Deus que Jesus vinha pregando, não caberia dentro do judaísmo tão preservado por esses fariseus e, logicamente, pelos judeus. Os relatos de Paulo, por exemplo, sobre o estilo de vida de um fariseu, deixa claro a rigidez que esse grupo encarava essa importante posição que eles ocupavam. Em Atos capítulo 26, lá no versículo 5, tem uma fala que Lucas registra do apóstolo Paulo que diz assim: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Então os fariseus, eles viviam esse estilo de vida, o farisaísmo, de forma extremamente rígida. E Paulo, que foi, e deixa claro aqui em Atos capítulo 26, no versículo 5, um fariseu, ele demonstra como isso era vivido à risca, como eles encarnavam de fato esse estilo de vida. Em todo o judaísmo havia uma severa preocupação com a pureza ritual, com cerimônias, com a guarda da lei. Entretanto, isso seguramente é destacado de forma especial pelo farisaísmo. Ainda que todos os judeus, eles de certa forma zelavam pela pureza ritual, zelavam por cumprir as cerimônias e quanto à lei de Moisés, o farisaísmo é marcado como uma liderança que enfatiza isso por diversas vezes e luta em prol disso. Então, as leis com relação, por exemplo, à alimentação e à guarda do sábado eram enfatizadas exageradamente por esse grupo. Eles criavam até leis em cima das leis que já existiam, como a da guarda do sábado e assim por diante. Os fariseus eram extremamente rígidos nesse sentido. Haviam escolas de interpretação da Torá que os fariseus seguiam. Dentro do farisaísmo, por exemplo, havia no mínimo 2 tipos de escola. Uma escola de Shammai, que era tida como uma escola assim mais restrita, e a escola de Hillel, que era conhecido como uma escola mais flexível. Então, dentro do movimento do farisaísmo, se havia escolas que ensinavam de fato o que era ser um fariseu, diferentes escolas. Todo esse sistema desenvolvido por esse grupo tinha por objetivo levar o povo judeu a se tornar a nação sacerdotal, predita em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. A motivação, a gente pode dizer, dos fariseus, ela era uma boa motivação, era uma motivação de zelo. Isso se a gente interpreta esse grupo judaico sem cometer um anacronismo. É claro que se nós colocarmos esse grupo judaico, os fariseus, dentro do nosso contexto cultural do cristianismo hoje, nós vamos achar, e de fato são, práticas para nós estranhas. Mas se nós formos honestos com a história e com o papel dos fariseus, nós vamos perceber que a motivação dos fariseus era uma motivação de viver uma vida em santidade, uma vida zelosa. No entanto, o cristianismo, o reino de Deus pregado por Jesus, não cabia dentro das perspectivas judaicas que os fariseus defendiam. Com os fariseus, a gente aprende pontos positivos.
mas a gente não deixa de reconhecer que o que Jesus trouxe veio de embate com os fariseus, e o movimento fariseu é um movimento judaico, enquanto nós aderimos o cristianismo pregado por Jesus Cristo. Espero ter te ajudado até aqui. Se liga para o próximo grupo judaico que a gente vai falar, e que Deus te abençoe.